Olá, o Memória BC deste dia 3 de junho de 2019 está recebendo um morador nativo de Balneário Camboriú, Roberto Carlos Castilho. Roberto Castilho, mas para a gente conversar e entrar em detalhes de histórias, momentos de Balneário Camboriú, eu estou junto com o Valdemar César Neto, Mazinho também, para conduzirmos esse bate-papo aqui, não é, Mazinho? É isso, vamos... O Beto vai contar umas coisas aí que normalmente ele não conta. Acho que nem a mulher dele sabe, né, Beto? Vamos ver. É isso aí. Tudo bem, Beto? Tudo bem, tudo tranquilo. Graças a Deus com bastante saúde e trabalhando bastante. E uma história bonita aqui em Balneário Camboriú, né? Você já fez frente como contabilista, você já fez parte de governo, mas eu gostaria que você retrocedesse um pouquinho e contasse um pouco dessa história. Nós estamos falando de Balneário Camboriú, certo, mas o que você viveu em Balneário Camboriú e alguns fatos mais apimentados também podem ser ditos aqui hoje. A gente viveu eu já vivo em Balneário Camboriú então há 53 anos, né? Você nasceu aqui? Eu sou natural de Balneário Camboriú. Na verdade, um naturalismo assim meio forçado, porque o nascimento na época era em Itajaí, né? Mas eu estou registrado em Balneário Camboriú. Sou filho de Balneário Camboriú e neto de Balneário Camboriú. Forçado era tua mãe, teu pai não morar aqui e registrar Itajaí só porque o hospital era lá? Sim. Muita gente fez isso. Muita gente Mas fez. Você é nativo de onde se criou? Sim, sou nativo da Avenida Atlântica, do lado mais ou menos da rua 3100. Então, esse é o fenômeno que me chama a atenção. A quantidade de gente que era para ser milionário e não é, porque os pais, os avós não tiveram a visão do que valeria a Avenida Atlântica, que é o caso do teu avô, sim, não é? O Zeca da Bilica. O Zeca da Bilica. Na verdade, nós éramos milionários mas e não sabíamos. É. A gente não sabia, porque nós moramos na Avenida Atlântica. O meu avô, o Zé da Bilica, o pai Zeca, como a gente chamava, né? Ele doou aquele terreno onde hoje está construído o Santo Antônio, pela construtora, se não me engano, FGE, para ali ser instalado uma igreja, um colégio de padres. Eu fui em missa ali naquele terreno. Eu me lembro que era um terreno muito grande. Muito grande. Muito grande. No fundo, na frente do terreno, a gente tinha um prédiozinho pequeno, baixo, de um andar. Nos fundos tinha pé de João Bolão, tinha pé de goiaba, e a gente ia para lá, para os pés de João Bolão, para o pé de goiaba, comer as frutas. Essa é a época mesmo, aquela que as pessoas diziam que morar em Balneário Camboriú era coisa de pobre, essa história toda? Que Camboriú era a parte bonita e rica? É que na verdade, se a gente for voltar bastante e daí pegar bem os historiadores da cidade, eles vão dizer que Balneário Camboriú não foi emancipado. Balneário Camboriú foi expulso, na verdade, de Camboriú, porque não queriam essa parte aqui da cidade, porque só tinha gente que não queria trabalhar, que não queria nada com nada, que eram os pescadores, a gente só vivia da pesca. Os meus irmãos, eu não cheguei a pegar essa fase, mas os meus irmãos que são... Porque eu sou o caçula da família. Os meus irmãos que são mais velhos que eu, eles dormiam em redes. Entre os dois pés de coqueiro, os meus irmãos instalavam rede ali e dormiam ali à noite. Era tudo tranquilo. O meu avô, o meu tio, aliás, o tio Nando, que era o pescador, ele tinha essas redes de arrastão e ali tinha a casa onde guardava a canoa e também tinha salão de baile, tinha ali uma mercearia. A família vivia daquele comércio que se instalava ali. Você era jovem, você estudou onde? Você se formou onde? Como é que começa a tua história assim também de contribuição, digamos, para Balneário Camboriú? Daí foi o que aconteceu foi o seguinte: eu sou irmão de mais 7. Então nós somos em 8 irmãos genuínos. Nós tivemos mais 2 irmãos de criação. Meu pai teve 4 filhos homens, 2 gêmeos, 4 filhas mulheres. E a minha mãe criou mais uma mulher e mais um homem. O homem faz muito tempo que eu já não tenho contato com ele. A minha irmã... O de criação. De criação. A minha outra irmã de criação, que casualmente tem o mesmo nome de uma irmã natural minha, a diferença está em partículas do nome, que se chama Maria da Graça Fernandes Castilho e ela se chama Maria da Graça Castilho. Então essa é minha prima. A Maria da Graça Fernandes Castilho é minha irmã, que já morreu de câncer alguns anos atrás.
Também teve o outro meu irmão, que trabalhou muito tempo na prefeitura de Balneário Camboriú. Sim. E ele trabalhou tantos anos na prefeitura, que quando ele se aposentou, aquela maquininha que ele trabalhava, que era aquela facite que vai para frente, vai diminuir para trás e soma para frente. Esse é do teu tempo, mas... Ninguém sabia trabalhar mais com aquela máquina quando ele se aposentou. Aliás, quando ele estava para se aposentar, deram a máquina para ele, porque mas está vivo? Trabalhar com aquela máquina. Não, ele se morreu. Morreu na primeira vez que ele morreu na primeira vez que ele foi no médico. Morreu na frente do médico. Médico pode ser perigoso, então. Por isso que é difícil de médico. Ele já estava com alguns problemas que ele guardou e quando chegou na hora estourou tudo e não teve mais como recuperar essa... Mas esse era parceiro do Bagre, andava ali pelo Pedrinho nas horas vagas, não era? Esse era. É esse que nós estamos falando, do Castilho. Na época, do Castilho, o Barba, que chamavam para ele. Um dos únicos irmãos meus que usava barba. Eu tentei usar, mas a minha barba muito ralinha e ficava Mas ele tinha uma barba forte, né? Uma barba forte, ele tinha uma barba forte. Eu me lembro que uma vez ele comprou um Gol daquele chamava Gol Chaleira. E eu aprendi a dirigir cedo, porque o pai, ele forçou nós a aprender a dirigir com 7 anos. Então a gente dirigia. A gente não passava a marcha porque o pé não alcançava lá no câmbio. Botava uma lata de azeite em cima do banco da Aero Willis, que a gente tinha na época, ou então do Corcelzinho 1, e ia lá de reboque. O pai puxava o carro e eu ia lá de reboque dirigindo. Era o que a gente tinha que fazer. E nós não podíamos dizer não para o pai. O pai dizia, vamos lá ver o que ele quer, vamos ver o que a gente fez errado e vamos seguir a nossa vida assim. É que para criar esse monte de filho tem que ser na linha dura mesmo, né? O pai começou... antigamente era assim, né? Que o pai começou a política muito cedo, né, Mazinho e Adilson? Ele começava a política com 2 carros, terminava de bicicleta. E quando ele faleceu, ele não tinha... Quer dizer, ele vivia de falências entre campanhas, é isso? Ele vivia de falências entre campanhas. Certamente as pessoas que moram na Vila Real vão saber dizer muito mais do que era o pai do que nós mesmos filhos. Talvez o meu irmão soubessem dizer mais. Mas eu me lembro de muitas histórias que o pai pegava carro, às vezes escondido, de um dos maiores amigos dele, que era o Ademar Silva, para levar alguém para o hospital, para fazer qualquer coisa. Ele pegava escondido, dava um jeito de botar gasolina, colocava no carro e vamos para onde vocês têm que ir. Tem que fazer consulta, tem que levar para médico. Ele pegava o carro escondido e quando o dono ia saber, o carro já estava lá na outra cidade. Já. Teu pai foi vereador 2 vezes. O pai foi vereador em 2 mandatos, um mandato de 6 anos e um mandato de 4 anos. O de 6 coincidiu com o do Schultz, é isso? Foi do seu Haroldo Schultz. E nessa época, inclusive, eles não receberam remuneração, eu acho que foi nessa de 6 ou no anterior de 4, não me lembro agora. Então ele teve um de 4 e depois um de 6, é isso? Acho que foi isso aí. E depois virou nome de ponte. Depois, daí foi quando construíram a ponte Pêncil na Vila Real, e essa história foi o pai que me contou. Então, a ponte Pêncil, a ponte de corda. A ponte de corda, a ponte Pêncil, a pinguela da Vila Real lá, que a gente chama, né? Já tinha o nome dele? Não, lá não tinha nome aquilo. Ele era novo, não sei. Depois, quando virou eu me lembro que ele me recente, contou que ele foi com o prefeito da época, que eu agora não me recordo qual era, e prometeram para o pai uma ponte tal e qual a ponte Pedro Ivo Campos em Florianópolis. E ele sempre dizia que o governador passou a perna nele porque prometeu uma coisa e fez outra. E agora também, eu não sei se eu não estava presente no dia, então não sei se é um conto ou uma verdade, que no dia da inauguração da ponte Pêncil, o pai tinha tomado um suquinho de uva, né? E ele caiu no rio no dia dessa inauguração e quase que foi fatídico o dia para ele, né? O Castilho gostava de uma cana, né? Vamos falar a verdade, né? Ele gostava... Não, quem gosta somos nós, ele adorava, né? Ele adorava. Mas queria te perguntar da ponte. A ponte a enchente levou, mas eu acho que poderiam tê-la reconstruído, quando mais não fosse para atrativo histórico. Você que se criou em volta da ponte, você pensa de maneira semelhante, que deviam ter deixado a ponte, ou poderiam ter deixado a ponte? Eu penso que como ponto turístico da cidade, deveriam ter deixado a ponte. Mas eu também imagino o governo da época, quanto que ele gastaria para colocar aquela ponte de novo nos eixos
e fazer a construção de uma nova. Acho que foi isso que foi pensado, talvez, e por isso se optou em deixa a velha ponte e vamos fazer uma ponte nova. Então, tu está com 53, é 53. Isso, né? Essa enchente que levou a ponte é de novembro de 2008. Eu estou aqui há 30 anos só. Então, para mim, foi a maior enchente que eu vi. E para ti, foi a maior que tu viu também? Foi a maior que eu vi também. Que eu me recordo, foi a maior. Em 50 anos, 53 anos, é a maior que tu viu? Não me recordo de ter visto nenhuma outra enchente tão desastrosa, assim, tão grande. Porque para quem não sabe, essa enchente, ela arrancou a ponte, levou a ponte embora e arrancou o asfalto em volta da ponte. Enormes blocos de asfalto foram levantados ali na via gastronômica e tudo mais. Sim. Foi muita força d'água naquele... E que deixou Vila Real, o bairro dos Municípios, e Yacht Clube uma semana debaixo d'água. Sim, foi terrível. Eu me lembro que a gente ajudou a socorrer diversas pessoas ali com um bote e tal, mas a força d'água, né, que na verdade ali foi uma coincidência muito grande, a maré alta, com toda a chuva que aconteceu naquele período, e daí quando a água escoou, ela foi com força e carregou o que tinha pela frente. A ponte foi uma das vítimas, digamos assim, né? Esse é o Memória BC, dia 3 de junho de 2019, entrevistando o Roberto Carlos Castilho, Beto Castilho, natural de Balneário Camboriú, com uma história de sua família também, uma família grande, né? Na história da política, na história do crescimento da cidade, do desenvolvimento da cidade. Beto, tu entraste na política quando? E de que forma tu entraste a participar da política? Você chegou a ser candidato? Eu fui candidato duas vezes, uma vez pelo PSDB e uma vez pelo Democratas. Na primeira eleição eu fiz 171 votos, na segunda eleição eu fiz 306 votos. Que ano era? Foi em 2000 e 2004, se não me falha a memória. Foram esses 2 anos que eu tentei seguir os caminhos do Altamiro, mas eu tenho alguns problemas muito sérios, sabe? Eu não sou daquele tipo igual era meu pai, igual são muitos políticos que chega, já vai abraçando todo mundo e beijando aquela coisa. Eu não sou assim simpático. É que nem o dado, só a banda para quem gosta, né? Eu não sou simpático e isso não além de não ser simpático, eu tenho até minha filha pequena e alguns amigos meus, minha esposa fala que tu tem uma cara de muito brabo, assim, e quem me conhece sabe que eu não sou bravo, né? Que eu sou bem tranquilo, sou bem na minha. Ficaste decepcionado com a política, né? Mas o que o cara sente quando perde a eleição? Deve ser uma pancada e tanto, né? A gente sente O cara deve sentir A gente sente um uma traste, tristeza, né? e em alguns casos até a gente sente que o povo não pensa na hora que vai votar, né, Mazinho? Revolta um pouco. O povo mais promete que vai votar em ti e na hora ele não vota, é isso? É mais ou menos assim, ó, eu sempre ouvia, o meu pai fazia campanha, ele marcava os votinhos num caderninho e tal, e quando o meu pai foi candidato e não se elegeu, e muitas pessoas vieram falar para ele assim, Altamiro, votei em ti, mas não deu certo, eu pensei comigo assim, meu Deus, eu vou pedir uma recontagem de voto, porque é impossível que ele não conseguiu se eleger com tantas pessoas que vieram dizer para ele que votaram nele, e aquele voto não aparece na urna, né? E o pai sempre dizia, olha, toma cuidado, o povo fala que o vereador é o traiçoeiro, mas muitas vezes é o povo que é o traiçoeiro. Então, na minha própria eleição, eu imaginava que eu faria um pouco mais de voto. Eu sabia que era difícil me eleger, porque na primeira eleição, principalmente, a gente já tinha meio que os nomes marcados, eram todos vereadores que estavam à reeleição e tal, e a gente já sabia que era difícil, mas eu não imaginava fazer tão poucos votos. Na segunda, a gente quase que dobrou, fez 300 e poucos votos, e é uma eleição sem recurso, né? E hoje a eleição é recurso. Antes era muito conhecimento, hoje a eleição é mais recurso. Ou pelo menos era naquela época. Dinheiro para pagar cabo eleitoral, dinheiro para material de campanha, dinheiro para combustível, dinheiro para um monte de coisa. Que na época se podia usar, hoje não se pode usar mais nada. Hoje as campanhas são de redes sociais, né? Então,
Eu fiquei um pouco frustrado, mas não por não ter me elegido, mas sim pela quantidade de votos que eu recebi. Tu achou pouco? Achei pouco. Beto, nós temos que ir para o intervalo ali, ó, e que a gente foi orientado pela Débora, que está coordenando essa série de entrevistas, a fazer um intervalo nos 15 minutos. Então vamos obedecer a chefe para ela nos pagar o salário em dia, tá certo? Não? Você está acompanhando Memória BC. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, Proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? O Jamerson passou por isso. Nossa! Vamos! O que aconteceu? Um veículo de lá que vinha ultrapassando, houve uma colisão lateral. Olha isso! A única coisa que eu pensei é que ele saísse bem. Vai com cuidado. Os acidentes não são meras fatalidades. São realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, sabe? Não desejo isso pra ninguém, me preocuparia mais com a vida. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Você está acompanhando Memória BC. Memória BC 2019, 3 de junho, entrevistando o Roberto Carlos Castilho, Beto Castilho, junto com o Valdemar César Neto, o Mazinho. Daqui a pouco, vamos apimentar esse negócio daqui a pouco, né, Mazinho? Isso é pra Mas história. ainda tem história um pouquinho das antigas ainda, por exemplo, nós comentávamos, né, uma família grande e naquela época você nos dizia que você foi quem se encaminhou na parte dos estudos, digamos assim, né? O único que estudou. Os meus irmãos, não sei se por falta de oportunidade ou falta de vontade, eles não tomaram o caminho do estudo, né? Na nossa família, nós somos então 8 naturais e 2 de criação. O único que fez uma carreira, digamos assim, no estudo foi eu. Eu me formei em contábeis em 1989 pela Univale e depois fiz uma pós-graduação em contábeis e comecei, né? Na verdade, eu comecei a faculdade de Direito, também na Univale, e falta uma matéria, e eu até hoje não fui lá terminar essa matéria. Mas daí foram decepções do ramo do Direito. E um pouco a idade também atingiu, então a gente vai diminuindo um pouquinho o ritmo de estudar. Você é realizado profissionalmente, sendo contabilista? Eu adoro a minha profissão. Não ficou nada ainda a ser feito que você queira ainda completar? Não, eu adoro a minha profissão.
Infelizmente, eu tenho 2 filhas, nenhuma delas quis seguir a carreira, pelo menos a mais velha não quis seguir a carreira de contabilidade, a mais nova ela tem 7 anos, então não sei qual é o caminho que ela vai seguir. Mas velha é engenheira, o que você está reclamando? Ela é engenheira, pô. E olha o contrassenso, né, Mazinho? Olha o contrassenso. Eu acabei de falar que eu comecei a faculdade de Direito e não terminei. Pois é. E eu falei para minha filha, vai fazer a faculdade de Direito. Não inventa de fazer contábeis, nem uma outra faculdade, vai fazer Direito. Mas ela se enquadrou, digamos assim, no ramo da engenharia civil, se formou em engenheira civil. Hoje ela faz alguns projetos pequenos e tal. Espero que ela continue e que dê bastante retorno para ela. Né? Mas assim, uma característica do teu pai, tu não tinha os votos dele, mas uma característica dele tu tinha, que era participar das coisas, ser agregador. Tu participaste de várias entidades, né? Participa ainda de algumas? Ainda participa, tu presidiu a tua entidade profissional, né? Eu não me lembro de cabeça, mas muitas vezes eu te entrevistei, tu era presidente do sindicato dos contabilistas. A meu sentir, naqueles 7, 8 meses que tu trabalhou na prefeitura, no governo do Edson Periquito, tu fosse secretário da Fazenda. Foi secretário da Fazenda. Você trouxe avanços fundamentais na relação escritório de contabilidade município, a Secretaria da Fazenda, né? Coisa que só alguém do meio, né, precisava de um contador para fazer aquilo que foi feito na prefeitura. Antes de você teve outro contador, o Pinto, o Vitor Pinto, né? Mas os recursos de equipamento e tal era de outra época. Você veio numa época que tinha mais recurso financeiro, vocês tinham até acho que uma verba federal, e tinha recurso de informática, esse tipo de coisa, né? Vocês fizeram modificações grandes lá, né, Beto? E ainda, Mazinho, eu posso dizer com toda tranquilidade que a Secretaria da Fazenda de Balneário Camboriú, a não ser que tenha mudado muito da época que eu saí para cá, mas é uma secretaria muito carente, mas carente bastante de recursos. Recurso tecnológico? Recursos tecnológicos. Eu me lembro que quando eu estava à frente da secretaria, eu chamei o pessoal da contabilidade e falei para eles qual é o recurso que a gente tem para investir na Secretaria da Fazenda. Preciso comprar computador, eu preciso comprar sistema, eu preciso trocar o software, eu preciso fazer muitas coisas aqui. Qual é o recurso que nós temos? Ah, secretário, nós temos, eu não sei se era 60 ou 600 mil, acho que era 600 mil. Falei, 600 mil eu nem começo. Com 600 mil eu nem começo. Porque nós precisávamos, à época, Mazinho, nós precisávamos trocar todos os nossos computadores. Eu me lembro que, quando eu estava à frente da secretaria, algumas fontes eu paguei do meu bolso. Porque o processo para comprar uma fonte era tão demorado e nós não tínhamos um estoque, eu falei, não, vai lá, compra, é R$80, R$100, aqui eu vou pagar para o negócio funcionar. Porque se o negócio não funciona, a culpa é do secretário. Para o pessoal que está entendendo aí, e que vai ver isso no futuro, fonte de alimentação do computador, uma porcaria de R$100, que sem ela o computador não funciona, e que costuma aqui em Balneário Camboriú queimar mais do que... Queima pela oxidação, queima pelo uso, queima pela queda de energia. Eu chamei o pessoal da tecnologia de informação e falei para eles, quanto que custa um servidor top para o município? Custa, sei lá, R$1 milhão. Então vamos fazer um planejamento, eu e tu. Coloca aí, 2 servidores top, porque se um parar, o outro tem que funcionar. Sim. Quanto que nós vamos gastar para trocar toda essa fiação e máquina? Ah, vamos gastar mais 600 mil, secretário. Coloca aí no nosso planejamento, 1.200.000. Quanto que custa para nós fazermos o geoprocessamento da cidade inteira? Ah, secretário, 8 milhões. Custa, eu não me lembro os números, por isso que eu vou falar números simbólicos. Ah, secretário, custa 4 milhões o bom e 5 milhões o ótimo. Qual é a diferença do bom para o ótimo? É que o bom, ele pega as construções que foram feitas do lado. E o ótimo pega aqueles que foram feitos para cima, para o lado, para qualquer jeito. Sim. Então bota o ótimo, pô. Vamos botar o que tem de melhor. Tu ganhaste tudo isso? Ganhou todo Não, eu fiz um planejamento. Eu queria. Tu sonhava em ter tudo isso. Daí nós fizemos todo o planejamento, deu lá 6 milhões, eu não me lembro o número exato, 6 milhões. Falei, quanto tempo para nós recuperarmos esse dinheiro como um investimento?
Ah, secretário, a gente imagina que em 2 anos recupera. Eu falei, então coloca aí e vamos tentar fazer esse processo aqui, vamos tentar fazer essa compra, porque é impossível. Balneário Camboriú é uma cidade onde a maioria dos contribuintes não mora nela. Nós temos aí hoje, devemos ter uns 130 mil imóveis cadastrados no município. Quando eu estava na secretaria, nós tínhamos 110 mil, então hoje devemos ter 130. Contando garagem. 140 mil imóveis. Uma grande parte desses contribuintes não mora na cidade. E todas as pessoas que não moram na cidade, elas não conseguem emitir o seu IPTU lá da sua cidade. Elas têm que vir aqui pegar um carnê, enfrentar fila. E a gente que nós que somos contadores, e a gente vive o dia a dia da dificuldade do empresário, então a gente consegue transmitir isso para o dia a dia da vida do contribuinte. Se o contribuinte tem uma dívida com a Receita Federal, com a Previdência, enfim, com qualquer órgão público, e ele busca formas para pagar, e encontra dificuldade para emitir o boleto, ele não vai pagar, ele vai deixar. Uma hora, quando ele tiver com a corda no pescoço, precisando mesmo, daí é que ele vai pagar. Só que quando chega no município, tem hora que o município, quando ele tiver com a corda no pescoço, já foi dado o sinal para baixar, e daí não tem mais o que fazer. Então o que eu queria era antecipar, oferecer oportunidades para que o contribuinte que mora no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, ou enfim, mora fora do país, para ele poder pagar o imposto. Hoje tem uma forma de cobrança que é no cartório. Qual é a tua opinião? Porque tu já estivesse dos dois lados do balcão, como devedor de tributo e como cobrador de tributo. Devedor no bom sentido, todos nós somos devedores de tributo, ou somos obrigados a pagar. Mas também já fosse o cobrador, né? De achar que o cara lá está atrapalhando o teu serviço quando ele não paga o tributo dele. O que tu acha de quem não paga tributo, de quem não paga IPTU e ir para cartório? Como vai se não pagar a conta de luz? A conta de luz, mas não pagar a conta do carro. Eu fico com medo porque a prefeitura ela não tem um controle. Não, tá, entendi, mas vamos partir da ideia de que higienizaram a dívida. Vão mandar para cartório dívida. Sim, pagador, né? Daí eu sou a favor desse procedimento. Eu sou a favor porque quem deve não pode concorrer em condições iguais com quem não deve. Então deve haver e deve ter essa... Mas quando faz o refis não acontece isso? Eu acho que tu presidiu um dos refis, não foi no teu período? Eu peguei bem no caminho andando já, né? Sim, a pessoa que paga em dia se sente um pouco roubada quando o administrador da cidade faz um refis. O prefeito anterior fez, o atual fez, o anterior do anterior também fez. Então, todos fazem, né? Mas sabe o que é, Mazinho? É que assim, ó, nessa história de pagar dívidas com refis, seja ele municipal, federal, estadual, eu imagino que nem todo o contribuinte, e a grande maioria dos contribuintes, ele não deixa de pagar, porque não, daqui a pouco vai ter um refis, eu vou lá e... Porque durante o período que ele está com o nome dele, digamos, sujo, entre aspas... Entre aspas, né? Sujo, entre aspas, ele vai ser prejudicado. E ele vai ter que esperar uma situação que essa situação é boa para ele, porque vai resolver a vida dele, e é boa também para o município, porque vai colocar o dinheiro no cofre. Porque o processo de cobrança do dinheiro é muito caro. Se você for entrar com um processo na justiça, não rola, olha, né? O tempo que vai demorar. Na justiça não funciona. E o refis, ele acelera todo esse procedimento. Não, ele oferece oportunidades. Claro que, digamos assim, que seria uma injustiça com quem paga o seu tributo em dia. É uma injustiça. Mas daí todos os governos cometeram, e eu me arrisco a dizer que vão continuar cometendo esse tipo de injustiça. Beto, vou perguntar, nosso tempo está passando, nesse período que tu esteve na administração, na Secretaria da Fazenda, qual foi a tua experiência e tu saiu como de lá? A experiência, eu sempre digo disso para o Mazinho, já que a minha carreira como secretário da Fazenda, ela foi meteórica, né? Porque foram 7 meses, mas ela foi intensa. Ela foi intensa porque a gente padronizou alguns procedimentos, principalmente em relação à fiscalização do município. Por exemplo, o contribuinte ele ingressava com pedido no município de imunidade tributária do ITBI para integralização de imóveis em capital social.
Demorava 6 meses ou 8 meses para se ter o parecer da fiscalização. Eu chamei os assessores e disse, gente, para que essa demora tanto, 6 meses para dar um parecer? Eu fui na fiscalização. E eu me lembro que, quando eu assumi, o primeiro braço da secretaria que eu fui visitar foi a fiscalização. E eu me lembro que era um dia que estava chovendo, e eu cheguei na sala da fiscalização, que era do lado do Corpo de Bombeiros. Lá do Corpo de Bombeiros. Cheio de balde no chão, com pano dentro por causa das goteiras. E eu falei para ele, eu não saio da secretaria sem vocês saírem daqui. Aí, então chamei os fiscais e disse, por que vocês demoram tanto para dar um parecer? Eles me falaram, secretário, é porque são muitos processos. Eu falei, então vamos padronizar. Eu sou contador, eu entendo dessa matéria, vocês entendem dessa matéria, vamos padronizar sem causar prejuízo para o município e principalmente sem causar prejuízo para o contribuinte. Porque eu estava ali como secretário da Fazenda, mas eu não poderia deixar de olhar como contribuinte. Porque muitas vezes o contribuinte tinha direito àquele documento e demorava 8 meses para sair. E muitas vezes ele não tinha direito e mesmo assim demorava 6 meses para ter uma resposta. E eu falei para os assessores, eu não sei, não sei o que vocês pensam, para mim é melhor um não em 2 dias do que um sim em 8 meses. Porque um não em 2 dias me oportuniza o mandato de segurança, se for o caso. Mas um sim em 8 meses, às vezes já passou, eu já não quero mais fazer aquela integralização. E nesses 7 meses, tu resolveu isso? A gente resolveu isso, não demoramos 45 dias. E os caras mudaram de lá, né? Daquela sala feiosa também, não, daí, vocês foram por não, daí sobre a história da secretaria foi assim. Eu não me conformava que nós estávamos todos empoleirados no primeiro andar e um espaço daquele imenso ali, todo reformado, pronto para a gente poder trabalhar ali embaixo e oferecer mais comodidade para o contribuinte e para o próprio funcionalismo público. E tinha uma outra coisa que não me saía, eu não conseguia aceitar, é o município pagar aluguel de um imóvel que chovia em Brusque, tinha que botar a balde no meio da sala. E era assim, uma fiação, encharcava tudo, eles não conseguiam trabalhar. Daí eu chamei a Juliana, a Áurea, o Stephen e o meu diretor, que era... Me fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Chamei eles e disse, olha, vamos concluir aquela reforma lá. Ah, secretário, já está 3 anos e ninguém conseguiu. Mas vamos fazer. Reformar a Secretaria da Fazenda Velha. Baixar. Lá na frente da prefeitura, anexo à prefeitura. Isso, não era nem reformar, Mazinho. O que faltava era só o projeto elétrico. E daí nós fizemos todas as compras que tinha que ser feito, e as compras eram feitas pela Secretaria da Fazenda, a gente não tinha noção de como comprava, e eu muito menos, porque... Para minha empresa, eu vou lá, faço 3 orçamentos e compro. A prefeitura não era assim, né? E aquilo demorou. Eu sei que o último estágio daquilo ali, eu peguei um documento que esqueceram de pegar a assinatura, peguei o meu carro particular, fui em Navegantes, na casa do engenheiro que assinou o projeto elétrico, para ele assinar, e a gente concluir todo o processo. Isso foi mais ou menos ali no mês de, acho que junho, por aí. E daí, logo em seguida, deu racha no meu partido com o partido do prefeito. Uhum. Daí a gente achou por bem... O PP? O PP. Partido Progressista. Isso, o PP. Tu ainda está lá? Tu ainda está lá? Eu sou do PP ainda, estou no PP ainda. Uhum. Então, nós rachamos com o partido do prefeito, que era o PMDB. Eu achei por bem, e em sinal até de respeito ao Fábio, que foi... digamos assim, quem me incentivou a ir para o partido e tal. E que era o secretário de Justiça, não, o secretário antes de mim era o Meirinho. O Fábio foi secretário antes do Meirinho. Antes do Meirinho. Fábio, então, Meirinho e Beto Castilho. Por uma questão de respeito, eu entendi que era hora de sair da secretaria e sair. Tu pediste para sair? Eu pedi para sair, no dia 11 de julho. 11 por causa do número do PP, me lembro bem dessa data. Né? Daí, eles não são fracos, né? Então, o contador com o número... Às 11 horas da manhã. Não, porque a gente só trabalhava à tarde, né? Mas deve ter sido às 13h11, né? Então, a Juliana e a Áurea terminaram o processo e elas conseguiram, antes do final do ano,
fazer com que toda a Secretaria da Fazenda ficasse junta, mais junta e inclusive com espaço para a própria fiscalização. Tudo no andar. Conselho de Contribuintes, Secretaria da Fazenda, fiscalização, tudo no lugar. Porque para mim, quando o secretário da Fazenda tinha uma dúvida, eu tinha que pegar o meu carro particular ou então descer o morro da prefeitura e ir para lá onde andar é. pela cidade toda atrás do parecer. Isso. Ainda tem alguns resquícios da tua época na secretaria, que você responde ainda até hoje. O que aconteceu? Para a gente fechar. Né? Preciso saber disso também. O Mazinho inclusive, que me alertou, ele me disse, Beto, o Tribunal de Contas do Estado te acusa acho que era na época, falta de recolhimento de 728 mil reais de solo criado, TPC e tal. E eu pensei assim comigo. Pensei, pronto, estou ferrado, né? Porque eu não ganhei 700 mil durante todo o período que eu fiquei lá, né? Eu falei, Mazinho, eu não sei dessa história, vou me inteirar do assunto e te dou um retorno. Foi isso que eu falei para ti, não foi, Mazinho? Daí, eu fui fazer as minhas pesquisas, peguei o relatório com todos os nomes das empresas que apareciam, que em tese, olha só como é que é a coisa, em tese, tiveram seus débitos baixados, mas o dinheiro não estava no cofre do município. Que a acusação era essa. A acusação era essa. Era essa. Daí eu peguei o relatório, vi que no relatório tinha alguns clientes do meu escritório de contabilidade. Porque todas essas empresas eram com atividade de construção civil. E no meu escritório de contabilidade eu tenho muitas construtoras que eu faço a contabilidade para eles. Mas eu não falei nada para o pessoal do escritório, eu guardei para mim. Fiquei bem tranquilo comigo. Eu interfonei para o meu departamento contábil e falei, eu quero a guia de 49 mil e a guia de 4.900, eram esses exatamente os valores, do cliente X. Vocês vejam se está lançado na contabilidade. Demoraram uns minutinhos lá, seu Roberto, está lançado na contabilidade. Falei, então eu quero uma cópia do pagamento. Seu Roberto, vai demorar uns dias porque os documentos já foram entregues para o cliente. Falei, perfeito, não tem problema nenhum. Esperei os dias, os documentos... Mas ali tu já dormiu tranquilo. Os documentos vieram para mim, os documentos vieram para mim, eu conferi o documento com o relatório e vi que o exato valor no documento autenticado constava do relatório feito pelo município e validado pelo Tribunal de Contas. Daí eu liguei para o Mazinho, falei para o Mazinho o seguinte, Mazinho, tem coisa errada aí, porque eu fiz uma pesquisa com um cliente do escritório e vi que a guia está paga. E o Mazinho me disse o seguinte, Beto, eu também já vi aqui, eu fiz uns telefonemas e vi que também tem coisa paga, para outras, que eu não sei quais foram as empresas que ele ligou. Então eu fiz o seguinte, nós nos reunimos, eu, o Fábio, o Meirinho, o Nilmar Bittencourt e a Juliana, que foram os 5 secretários acusados. Cada um fez um requerimento da sua época para a prefeitura, pedindo que a prefeitura desse a relação e os comprovantes de pagamentos dos impostos que competia cada um. No meu caso era só solo criado, mas tinha lá ICOM, ICAD, TPC, tinha tudo isso. Então eu vou falar do meu caso. O meu caso era só solo criado, pedi o relatório. Quando eu recebi o relatório, me tranquei na minha sala, não atendo ninguém, vou conferir o relatório com os comprovantes que a Prefeitura de Balneário Camboriú me entregou. Todos os comprovantes que a Prefeitura me entregou diziam que o dinheiro que a Prefeitura disse que não estava no cofre, que o Tribunal de Contas confirmou que não estava no cofre, estava tudo ali, inclusive centavos. Daí eu tirei um peso dos meus ombros. Fiz cópia do relatório, entreguei para o Mazinho e disse, Mazinho, eu já fiz a minha pesquisa, está tudo certo, agora tu faz a tua. Quando tu terminar, tu me avisa. Demorou, sei lá, 2, 3 dias, o Mazinho disse, Beto, está tudo certo. Daí eu protocolei, então, a minha defesa no Tribunal de Contas da União, pedindo que fosse arquivado aquele processo. Tribunal de Contas do Estado, acho que foi, né? Tribunal de Contas do Estado, desculpa, é isso mesmo. E eu perdi mais uma reportagem graças ao fato do Beto ter feito tudo certo. Mas olha como é que é a coisa. Eu não perdoo nem o município, os auditores, tribunal não pode cometer. E não perdoo também o tribunal. O tribunal não pode cometer assim. Eu perdoo, Adilson, se você me disser, Beto, tem alguma coisa aqui, porque você não é expert do assunto.
mas um auditor do município e um auditor do Tribunal de Contas do Estado não pode cometer o erro que foi cometido aqui e foi validado lá em cima. É imperdoável isso aí que fizeram. Bom, o nosso tempo encerrou por hoje. Eu gostaria de fazer só uma pergunta. Depois o pessoal bota ou não, né? Ou corta, né? Deixa aí o que é Balneário, o que significa Balneário Camboriú na tua vida, na vida da tua família? Balneário Camboriú para mim é a minha vida, né? Eu nasci aqui nessa cidade, eu fiz uma viagem para fora agora, a minha esposa quer ir morar para fora, eu até falei para ela, para a gente ficar uns 3 meses, 6 meses fora, a gente até vai, mas quando eu parar de bater o coração, eu quero que seja cremado aqui e jogar uma parte das cinzas na ilha e uma parte secreta ali onde era na arena, assim. Essa coisa tu não falou pra tua senhora, né? Falei, o pior é que eu falei pra ela. Eu falei pra ela, ó, uma parte tu tem que jogar lá na Naná e uma grande parte a Naná, ali na pra ilha. quem não sabe, quem nos assistiu no futuro, é uma boate que foi durante muitos anos a mais conhecida de Balneário Camboriú, vamos dizer assim, né, Beto? Bem conhecida. Bem conhecida, né? Que pena. Azar é teu, né? Obrigado. Roberto Carlos Castilho, Beto Castilho, nosso convidado de hoje no Memória BC, 3 de junho de 2019. É isso, né, Mazinho? É isso. Muito obrigado, Beto. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.